Era uma manhã comum em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo. Os mercados estavam abertos. As crianças brincavam nas ruas. Os padeiros assavam o pão. E então, sem aviso, o Monte Vesúvio explodiu com uma força 100.000 vezes maior que a bomba atômica de Hiroshima. Em menos de 24 horas, uma cidade inteira de 20.000 pessoas foi soterrada sob metros de cinzas e lava. Pompeia simplesmente deixou de existir e o mais perturbador foi encontrada quase intacta 1.700 anos depois. Pompeia não era uma cidade qualquer, era uma das mais prósperas do Império Romano, cheia de teatros, termas, restaurantes, templos e mansões luxuosas. Estava localizada no sul da Itália, às margens do rio Sarno, e era um importante centro comercial com cerca de 20.000 habitantes. O Monte Vesúvio ficava a apenas 10 quilômetros da cidade. Os moradores de Pompeia conviviam com ele há gerações, mas não faziam ideia de que era um vulcão ativo. Nos dias anteriores à erupção, houve pequenos tremores de terra. Alguns moraram se preocuparam, a maioria ignorou. Foi um erro fatal. Às 13h do dia 24 de agosto, o Vesúvio entrou em erupção. Uma coluna de fogo, gás e pedras incandescentes subiu mais de 30 quilômetros no céu, visível de toda a região. Numa primeira fase, chuvas de pedra-pomes caíram sobre a cidade, destruindo telhados e soterrando ruas. Muitos moradores tentaram fugir nesse momento. Outros se esconderam em casas e porões, acreditando que estariam seguros. À meia-noite, o vulcão entrou na sua fase mais letal. Ondas de gás superaquecido a 300 graus Celsius varreram a cidade em segundos. Quem ainda estava em Pompeia não teve chance. Morreram instantaneamente, sufocados, com os corpos preservados exatamente na posição em que foram surpreendidos pela morte. As cinzas endureceram ao redor dos corpos, criando moldes perfeitos. Séculos depois, arqueólogos injetaram gesso nessas cavidades e encontraram pessoas em seus últimos momentos, uma mãe abraçando o filho, um homem cobrindo o rosto, um casal de mãos dadas. Pompeia ficou soterrada e esquecida por quase 1.700 anos. Foi redescoberta por acidente em 1748, quando trabalhadores que construíam um aqueduto encontraram paredes pintadas sob a terra. O que se seguiu foi uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Debaixo das cinzas, os arqueólogos encontraram uma cidade quase perfeitamente preservada, cardápios de restaurantes ainda legíveis, pães carbonizados ainda nas fornalhas. Grafites nas paredes, piadas, declarações de amor, xingamentos políticos. Pompeia se tornou uma janela única para a vida cotidiana do Império Romano. Pompeia revelou detalhes fascinantes sobre como os romanos viviam. As ruas tinham calçadas elevadas para quando chovia. Existiam bares com cardápios pintados na parede, os famosos termopólios, o equivalente romano ao fast food. Havia semáforos primitivos feitos de pedra para organizar o trânsito de carroças. Os grafites nas paredes são especialmente reveladores. Foram encontradas mais de 11.000 inscrições, declarações de amor, anúncios de gladiadores, resultados de eleições e até insultos entre vizinhos. Em um muro, alguém escreveu: "Quem ler isso é um idiota." 2.000 anos depois, ainda lemos. Hoje, Pompeia é um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo, com mais de 3 milhões de turistas por ano. As escavações ainda estão em andamento. Estima-se que 1/3 da cidade ainda está soterrado e inexplorado. A cada nova escavação, novos segredos são revelados. E a curiosidade que vai te deixar inquieto: o Vesúvio ainda está ativo. Cientistas monitoram o vulcão 24 horas por dia. Cerca de 3 milhões de pessoas vivem hoje na região ao redor do Vesúvio, quase o mesmo número que habitava a área quando Pompeia foi destruída. A história pode se repetir. Deixa nos comentários: você moraria perto do Vesúvio? Essa foi a história de Pompeia, a cidade que parou no tempo e nos deixou uma janela única para o mundo antigo. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana uma nova página esquecida é aberta. Até o próximo episódio.